Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver o plano de estudo doutorado da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, do nono ano, volume 2, semana 1. Vamos acompanhar aqui comigo? Esse plano de estudo fala de geometria e essa semana 1 vai falar basicamente do Teorema de Tales. Primeiro, vamos acompanhar a leitura aqui comigo. A atividade 1, ele é uma resposta pessoal, mas vou acompanhar com você para te dar algumas dicas. Você já ouviu falar de Tales de Mileto? Vamos conhecer um pouco da história. Tales de Mileto foi um grande e reconhecido matemático no período do século VI antes de Cristo. Seus estudos e descobertas no campo da matemática o fizeram ser taxado como o pai da geometria descritiva. Além da matemática, Tales também é lembrado como filósofo e astrônomo. Sua sabedoria percorreu por vários territórios, chegando até o Egito. Os egípcios, então, o convidaram a medir a altura de suas pirâmides, que para a época seria um grande feito, pois não existiam equipamentos que pudessem fazer isso com facilidade. Tales conseguiu medir a altura da pirâmide utilizando o que conhecemos hoje como Teorema de Tales. Para conseguir desenvolver esse teorema, ele utilizou a sombra causada pelo Sol, e devido a isso, sua fama de grande matemático pensador ficou ainda maior. Então, a gente tem essa ideia aqui, que ele conta um pouco da história do Tales. Mas ele pergunta assim, o que você acha de conhecermos um pouco mais sobre o Teorema de Tales? Vamos lá. Ou seja, a gente não tem muita coisa aqui para fazer na atividade 1, não. A ideia é a leitura mesmo. Na atividade 2, ele sugere uma experiência. Eu sugiro que você faça também. Vamos descobrir juntos uma das contribuições de Tales de Mileto para a geometria. Desenhe 3 retas paralelas. Primeira coisa, retas paralelas. São retas que não se intersectam, que não se encontram. Eu acho que para a gente que está em casa, uma boa alternativa seria fazer as linhas do caderno. Eu vou colocar aqui, se você consegue fazer as linhas do caderno, você vai conseguir fazer essa ideia. Então, o caderno é pautado, escolhe algumas linhas que você vai conseguir fazer. Observa que aqui ele deu distâncias diferentes, da reta R para a reta S e da reta S para a reta V. Seria legal você fazer assim também, para você perceber essas diferenças. Corte essas retas com 2 retas transversais. O reta transversal, então a ideia seria 3 paralelas. Aqui eu não consigo desenhar perfeitinho. Então, 3 paralelas. Imagina que está retinho aí, tá? Então, R, S e T. Coloca o nome lá nas retas. Reta R, reta S e reta T. Cortadas por transversais. Então, coloca a transversal, ele mandou a gente chamar de T e U. Marque os pontos de interseção K, L e M na reta T. Então, faz igualzinho, pontos de interseção aqui, aqui e aqui. Ele chamou de K, L e M. E na reta T, nessa ordem, N, O e P. Então, vou colocar N, O e P. Observa que o meu desenho está bem parecido com o desenho que ele colocou aí, tá? Ele quer isso para a gente identificar os segmentos. Depois ele fala assim, agora com você. Meça usando uma régua os segmentos formados entre essas retas e registre a medida ao lado de cada uma delas. Então, você vai medir ali com a sua régua, tá? Eu vou inventar aqui, porque eu não estou com régua, eu não fiz certinho, eu não desenhei as paralelas. Então, vamos supor que você chegue em 1 centímetro, aqui em 2 centímetros. A ideia é o seguinte, se aqui você chegar em 1,2 centímetros, e aqui você vai chegar em, por exemplo, 2,4. É isso que ele quer. Os seus valores, obviamente, vão ficar diferentes do meu. É importante que você desenhe ou que você aproveite essa figura aqui. Não tem problema nenhum. Meça quanto
tem esse tamanhozinho com a régua. Aqui também quanto tem, aqui e aqui. Faça essas medidas, você pode aproveitar o que já está aí na apostila. Agora sim, ó, agora que você já tem as medidas dos segmentos e seus pontos devidamente identificados, faça as seguintes verificações, substituindo pelos valores dos segmentos e encontre a razão entre eles. O que ele está pedindo? Ó, a gente vai substituir KL, LM. A medida que você chegou aqui, ó, KL é 1 e a medida que a gente achou no LM, 2. É isso que você vai fazer. Você vai substituir 1 e 2. E do outro lado, ó, vai ficar 1,2 e 2,4. Foi o que a gente fez nessa reta aqui. 1,2 e 2,4. Lembrando que eu inventei os valores porque eu não consigo representar isso aqui pela tela do meu computador. Eu não tenho essas ferramentas. Mas é importante que você faça bonitinho, direitinho, conforme as orientações. Ah? O que a gente vai fazer agora? Ele pediu para a gente comparar as duas frações obtidas. O que podemos afirmar sobre elas? A ideia que ele está fazendo aqui, gente, ó, 1 e 2. Um ficou o dobro do outro. Aqui, 1,2 e 2,4. Ficou o dobro da outra. O que significa isso? O de vocês vai ficar sempre do jeitinho, sempre o dobro? Não, vocês vão ter uma outra relação. Mas o objetivo do exercício é que vocês percebam que essa relação é a mesma, que essa proporção é a mesma. Como assim, Eleonora? Aqui o meu ficou 1 e 2. Se uma ficou o dobro da outra, o seu pode ter ficado o triplo, pode ter ficado a metade, pode ter ficado algum outro valor. Mas o que acontece desse lado, o valor que ficou de um lado, é o mesmo do outro. Como você está em casa, está com calculadora, os seus valores são diferentes dos meus, a sugestão que eu faço é você dividir a de cima pela de baixo. Divide, no meu caso aqui vai dar 0,5. Pode ser na calculadora mesmo. Quando você dividir 1,2 por 2,4, vai dar a mesma coisa, vai dar 0,5. É isso que o exercício quer que você perceba. Ah? Então, eu vou deixar aqui para você justificar. Mas uma coisa legal que seria você justificar dessa maneira. A razão é a mesma. Dividindo o numerador pelo denominador, encontramos o mesmo resultado. Aí vai o que você quiser. Eu acho que eu colocaria dessa forma. Dividindo o numerador pelo denominador, em ambas as frações, conseguimos o mesmo resultado, obtemos o mesmo resultado. Faz bonitinho aí, faça com suas palavras, não use linguagem de internet, não coloca você desse maneira, coloca direitinho, tá? Linguagem formal. Obtemos o mesmo resultado. Você pode fazer o que você achar mais fácil com as suas palavras, mas a ideia é essa, completa o exercício, tá? Quando a gente continua aqui, na letra B ele pergunta assim, tente enunciar o teorema de Tales. Pesquisa aí na internet rapidinho o que é o teorema de Tales. Basicamente, preste atenção no que eu vou falar e depois você anota com suas palavras. O teorema de Tales é, se eu tenho um feixe de retas paralelas, cortadas por retas transversais, os segmentos formados são proporcionais. Escreve aí do jeito que você achar interessante. Então, ó, um feixe de paralelos. O que é feixe de paralelos? Conjunto de paralelos, conjunto de retas paralelas. Um punhadinho de retas paralelas. Cortadas por retas transversais, determinam segmentos proporcionais. É isso que o teorema de Tales fala pra gente. Vou deixar para você escrever para o nosso vídeo não ficar muito longo e para não ficar uma cópia, para você escrever aí com suas palavras. Pausa o vídeo, volta um pouquinho, escuta de novo e tenta escrever com as suas palavras. Tá? A número 3 agora, ele fala assim, as retas R, S, V
são retas paralelas cortadas pelas transversais, T e U. Sabendo-se que os segmentos KL, LM e NO medem 5, 10 e 15 centímetros, respectivamente, calcule a medida do segmento OP. Olha o que ele faz para a gente, ó. O segmento KL vale 5, ó quem que é o KL, tá aqui, mede 5. O LM vale 10 e o NO vai valer 15. Ele quer saber a medida do segmento OP. Eu não sei, eu vou chamar de X. O que o Teorema de Tales fala pra gente? Que eles são proporcionais. O que significa proporcionais? Que se eu fizer aqui, ó, 5 dividido por 10, para ficar fácil para mim, é a mesma coisa que eu fazer 15 dividido por x. Quando eu faço isso, ó, 5 vezes x é igual a 10 vezes 15. O x, então, vai ser 10 vezes 15 dividido por 5. Prof, não entendi nada que você fez aí. Quando eu monto uma fração igual a outra fração, na verdade, a gente chama de razões. Uma razão igual a outra razão, a gente tem uma proporção. Na proporção, como é que a gente faz a conta? Ó, multiplica fazendo x, multiplica cruzado. 5 vezes x é igual a 10 vezes 5. Eu posso fazer essa conta, não tem problema nenhum, daria 150. Aí é questão de gosto, você faz o que você achar mais fácil. Prefiro deixar para fazer a conta no final. O 5 estava multiplicando, eu passei ele dividindo. Por que eu vou fazer isso? Ó, 10 dá para dividir por 5, que é 2. 2 vezes 5, 30. Ou seja, eu consegui mostrar aqui, eu consegui calcular o x. Vê se não faz sentido, ó. O 10 é o dobro do 5. Automaticamente lá do outro lado tem que ser o dobro também. O dobro de 15 é o 30. Então, essa vai ser a ideia. Aqui ele deu 3 maneiras diferentes de fazer o mesmo exercício. Observe, é possível encontrar a mesma solução de diferentes formas. Nas resoluções abaixo, representamos o segmento OP com a letra X. Essa aqui foi igualzinha que eu fiz, mesma solução. Aqui ele fez ao contrário, mas é a mesma coisa, ó. Eu fiz na ordem 5 e 10, 15 e x. Ele fez de baixo para cima 10 e 5. Se eu fiz de baixo para cima nessa reta, eu tenho que fazer nessa aqui também, x e 15. Então, essa vai ser a nossa ideia. Deu diferença aqui, ó, na hora de montar, mas o resultado é o mesmo. Faz essas continhas para você treinar, tá? E a outra que ele fez, a terceira opção aqui, achei um pouquinho mais trabalhosa, mas também dá certo. O que ele fez, ó? Ao invés dele trabalhar com um segmento pequenininho, do jeito que a gente trabalhou, ele trabalhou com um segmento total. 5 mais 10, 15. Desse lado aqui vai ficar 15 mais x. E aí, olha o que ele fez, ó. O valor todo, 15, com o valor de baixo, 10. Para compensar, na outra transversal, ele tem que fazer a mesma coisa. O valor todo, 15 mais x, com o valor de baixo, x. Essa vai ser a ideia. Faz os cálculos aí para você conferir também. Eleonora, qual que é o certo? As 3 maneiras estão certas. Você pode fazer da maneira que você achar mais fácil. Ele justifica isso tudo, explica direitinho. A número 4 é de fato a atividade. Tá? Agora é com você. A figura abaixo é formada por um feixe de retas paralelas cortadas por retas transversais. Encontre o valor que determina a medida do ângulo representado pela letra X. Ó, vou fazer do jeito que eu acho mais fácil. Segmentos 10 e 14. 10, a gente lê assim, ó, está para 14, assim como o 25 está para x. Essa vai ser a ideia. E agora a gente vai multiplicar cruzado. O que é multiplicar cruzado? Ó, 10 vezes x é igual a 14 vezes 25. Você pode fazer esse cálculo, 14 vezes 25, e depois dividir por 10. Eu particularmente prefiro fazer a conta no final.
Eu repito, 14 vezes 25. O 10 está multiplicando, eu passo dividindo. O que a gente vai fazer aqui agora? Simplificar. O 14 e o 10, os dois dá para dividir por 2. Então, divide, 7 e 5. 14 dividido por 2, 7. 10 dividido por 2, 5. Dá para simplificar mais um pouquinho, 25 dividido por 5. 25 dividido por 5 dá 35. Olha o que aconteceu. A gente simplificou tudo. Sobrou 7 e 5 no numerador e no denominador não sobrou nada. 7 vezes 5 é 35. Então, o valor de x aqui é igual a 35. Observa que não fica tão óbvio aqui o 14 dividido por 10, o 35 dividido por 5, mas mantém a proporção. Não é o dobro, não é a metade, não é o triplo, mas a gente mantém a proporção. Questão 5. Utilizando o teorema de Tales, determine o valor de x na figura abaixo. Então, eu vou fazer 7 está para x, de cima com de baixo. Na outra reta, eu faço exatamente a mesma coisa, de cima com de baixo. 5 está para 9. Como que eu saio dessa continha? Multiplica cruzado. Eu gosto de fazer o x primeiro. 5 vezes x, 5x. 7 vezes 9. O que vai acontecer aqui agora é que o 7 vezes 9 não vai dar para simplificar por 5. Nem 7 nem 9 dá para simplificar por 5. Então, eu vou fazer o cálculo mesmo. 7 vezes 9 dá 63. O x, então, vai ser 63 dividido por 5. 63 dividido por 5. Como a divisão não é exata, pode deixar na forma de fração. Para finalizar aqui, a questão 6. Olha o que ele fala na questão 6. Na questão 6, ele fala assim: a figura abaixo apresenta 4 retas paralelas, R, S, T e U. Ele não colocou aqui, deixa eu colocar. T e U, que determinam sobre a transversal A segmentos de reta de medida 4, 6 e 8. E sobre uma transversal B, os segmentos de reta de medida x, y, z, cuja soma é igual a 54. Calcule a medida de cada um dos segmentos da reta x, y, z determinado sobre a reta B. Olha o que ele fala. Se eu tentar montar minha proporção, eu sempre monto de 2 em 2. Eu poderia montar assim, 4 está para 6, assim como x está para y. Porém, quando eu faço desse jeitinho aqui, eu vou ficar com 2 letras e eu não vou conseguir achar esses valores. É por isso que ele deu essa dica extra aqui. Ele falou que a soma x mais y mais z é 54. Então, eu vou colocar essa informação aqui, x mais y mais z. Se eu somar esses 3 segmentos aqui, vai dar 54. Se ele somou desse lado, qual que é a sacada, qual que é a regra do teorema de Tales? O que funciona para uma reta, funciona para outra. Então, eu vou fazer aqui, Se desse lado eu somei, desse lado aqui eu vou somar também. 4 mais 6, 10, mais 8, 18. Então, essa vai ser a nossa ideia, E aí, eu vou montar a minha semelhança desse jeito, Eu vou montar com um total. Observa que na transversal B eu não tenho valores numéricos. O único valor numérico que eu tenho é a soma. E eu preciso de um valor numérico para conseguir fazer a conta. Então, olha o que eu vou fazer, 4. O 4, eu vou pegar o de cima com o total. 4 está para 18. Vou fazer a mesma coisa na outra reta. O de cima com o total, x sobre 54. Agora, eu fiquei com uma letra só, eu consigo fazer o meu cálculo. Então, vai ficar 18 vezes x é igual a 4 vezes 54. O x, então, vai ser 4 vezes 54 dividido por 18. O 54 dá para dividir por 18, dá 3. Então, o x aqui, vai ser 4 vezes 3, que é 12.
Ah, professora, eu não sei fazer esse truque. Eu fiz 4 vezes 54 e o resultado eu dividi por 18. Não tem problema nenhum. A gente achou o valor de x, mas o exercício está pedindo todos, x, y, z. Eu vou achar o z, ó. Agora eu vou fazer o mesmo truque. Olha quem é o z. Vou fazer o y primeiro. Olha quem é o y, ó. Tá aqui. Quem que é o correspondente do y lá na outra reta? O 6. Então, eu vou montar assim, ó. O y está com 6. Na verdade, eu vou fazer assim, ó. O y está com o total, que é 54. O que eu fiz na reta B, eu tenho que fazer igualzinho na reta A. O 6 está com o total, que é 18. Então, ó, y 54, o mesmo na outra reta, 6, 18. Fazer conta agora, ó, 18 vezes y é igual a 6 vezes 54. O y vai ser 6 vezes 54 dividido por 18. 54 dividido por 18 dá 3. 6 vezes 3, 18. Então, o valor de y é 18. Vou fazer a mesma coisa aqui agora para o z. Olha quem que é o z, ó. O z, o correspondente dele é o 8. Eu posso fazer o 8 tá com 18, ó. Último segmento com o total. Em compensação da outra reta, o que que eu vou fazer? Último segmento com o total. Vamos multiplicar isso. 18 vezes z é igual a 8 vezes 54. O z, então, vai ser 8 vezes 54 dividido por 18. Observa que essa razão aqui apareceu para todos, ó. 54 dividido por 18 dá 3. 3 vezes 8, 24. Por que que essa razão apareceu para todos? Eu podia ter feito direto, ó. Se o 54 é o triplo do 18, olha como dá certinho. O triplo de 4 é 12. O triplo de 6 é 18 e o triplo de 8 é 24. O teorema de Tales ele funciona perfeitamente. Tudo é proporcional. Você tem que enxergar uma razão. Se enxergou uma razão, tudo fica fácil. Só para a gente conferir as contas, ó, 12 mais 18 mais 24, 2 mais 8, 10. 10 mais 4, 14. 1 mais 1, 2, com 2, 4, com 1, 5. Ah lá, quando eu somei os 3 segmentos, o meu resultado deu 54. Essa matéria é muito interessante, ela é muito aplicável, é bem interessante de você estudar. A minha sugestão é que você faça isso aí no seu PET, bem organizado, bem explicadinho. Bom, eu paro por aqui, bons estudos, semana que vem tem mais vídeos, não deixe de se inscrever no meu canal e me acompanhar nas minhas redes sociais. Até a próxima!